Então nós vamos, nesses instantes, procurando nos elevar em pensamentos e sentimentos. Vamos procurando sentir uma alegria íntima, procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, em todas as horas, em todos os momentos. Vamos rogando a Ele que possa, de um modo especial, nos inspirar, nos orientar, nos fortalecer e que possamos estar receptivos a Ele. Nós vamos nos elevando ainda mais, buscando sentir a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos acoberta, que nos dá o seu amparo, o seu concurso fraternal. E vamos buscando sentir também as faixas elevadas, angelicais, de Maria de Nazaré. Vamos agradecendo a esta Mãe querida por todo o seu carinho, por todo o seu amor. Nós rogamos, Senhora, as Tuas bênçãos, que possamos nos sentir envolvidos no Seu manto de luz, que possamos nos sentir aconchegados no Seu colo materno. Abençoe-nos, Senhora, e nos eleve até Jesus, o Seu Filho amado, o nosso Mestre. E assim, sobre a intercessão de Maria, nós vamos agradecendo ao Mestre pelo seu imenso amor por nós, agradecendo pelo seu Evangelho bendito, pelos seus exemplos, e nós rogamos, Mestre, as Tuas bênçãos, que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender o seu Evangelho e nos esforçarmos para colocá-lo em prática. Abençoe-nos, Senhor Jesus, os nossos propósitos de aprendizado em Seu nome. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que possa nos dar sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações. Abençoe este nosso trabalho, abençoe, Mestre, tudo o que fizermos para que seja feito em Seu nome. Conduza-nos até Deus, nosso Pai Criador, a quem vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa proteção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus continue nos envolvendo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o papel que a enfermidade tem em nossas vidas. Hipócrates, que era um filósofo da antiguidade e é considerado o pai da medicina, já há muitos milênios atrás ele falava que não existem doenças, que na verdade só existem doentes. Porque, segundo ele, se a doença não encontrar condições, se ela não encontrar uma abertura em nós, ela não se manifesta. E essa afirmativa dele, desse filósofo, ela é retomada atualmente pela Organização Mundial de Saúde. Ela também parte desse princípio, assim como a doutrina espírita. Uma prova disso é que muitos de nós têm, muitas vezes, células que podem se tornar doentes. Elas podem se tornar ou não. Elas podem manifestar a doença ou não. Como, por exemplo, até mesmo as células cancerosas. Muitas vezes, essa manifestação da doença está ligada aos nossos débitos do passado. Mas dependendo das atitudes que nós tomamos nessa atual encarnação,
a doença pode se manifestar ou não. Se nós nos modificarmos, muitas vezes elas nem chegam a se manifestar. Então, segundo esse princípio, saúde não significa simplesmente ausência de doença. Porque a pessoa pode estar aparentemente saudável, mas com uma doença que está se instalando. Ela está, de certa forma, presente e ela pode se manifestar a qualquer momento. Além disso, dentro da concepção moderna de saúde, saúde significa também não só um bem-estar orgânico, mas também um bem-estar psicológico, emocional e socioeconômico. Existem muitas pessoas que se tornam doentes por causa de emoções negativas, por exemplo. Elas acalentam sentimentos de culpa, sentimentos de mágoa, por exemplo, né? E também ansiedades, medos, etc. Por isso que muitos afirmam que atualmente nós vivemos numa sociedade que é doente, né? Que se manifesta muitas dessas doenças. Mas o grande papel das doenças a doença não é um castigo de Deus, né? O grande papel das doenças, na verdade, é mostrar que existe alguma coisa de errada, que existe algum desequilíbrio, ou seja, algo que não está indo muito bem. Então, o mais importante diante das doenças é tentar descobrir o motivo pelo qual nós adoecemos, ou o que levou a pessoa a adoecer. Às vezes, pode ser inclusive por uma necessidade emocional, né? Às vezes, para atender essas necessidades emocionais que estavam sendo deixadas de lado, às vezes a pessoa acaba manifestando alguma doença também. Nesse sentido, nós podemos dizer que curar tem a mesma origem que a palavra cuidar, né? Então, isso nos mostra a necessidade que nós temos de nos amarmos também, de cuidarmos de nós. Por isso que Jesus falou, amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós temos que amar o próximo, mas também temos que nos amar. Nós precisamos cuidar de nós. Estarmos atentos às nossas necessidades. Porque muitas vezes nós agimos como se fôssemos seres eternos, super-homens ou mulheres maravilhas, vamos dizer assim, né? Como se nós não fôssemos adoecer. Então a doença vem inclusive também nos lembrar da nossa fragilidade, da fragilidade do nosso organismo humano. Nós precisamos estar atentos a eles e cuidar bem deles, né? Então a doença nos avisa de que nós precisamos mudar alguma coisa. Ela é como se fosse um alerta, né? Então ela nos avisa que alguma coisa não vai bem e que nós precisamos mudar. Seja de atitude, seja de pensamento, seja de sentimentos. Precisa haver alguma mudança. Então ela indica a necessidade de uma mudança de rumo. Ela nos leva também a refletir que os caminhos que nós estamos percorrendo podem não estar muito adequados, então nós precisamos mudar de caminhos, fazer outras escolhas. E pode ser também que essa mudança ela exija que nós tenhamos uma atitude positiva, né? E o próprio Jesus destacou isso, porque quando ele curava as pessoas, muitas vezes ele dizia para elas assim, vá e não peques mais, mostrando que muitas vezes as doenças estão associadas aos nossos erros, às atitudes negativas. Então, por isso que para curar-se é necessário também que haja uma mudança de atitude. Tem inclusive uma historinha que mostra isso. Ela está no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier através do espírito Meimei. Essa história se chama O Efeito da Cólera. Então, nessa história, fala que um senhor, já idoso, ele foi procurar Jesus enquanto Jesus estava ali no meio da multidão, consolando, curando as pessoas. Ele foi procurar Jesus. E ele chegou quase que arrastado, né, auxiliado por uma pessoa, sentindo muitas dores pelo corpo, sentindo muitas dificuldades e tal, né? Ou seja, um estado bem difícil, né? E Jesus, então, sentindo compaixão dele, sentindo condoído com a sua situação, ele impôs as mãos sobre ele e o curou. E aí, no mesmo momento, ele ficou livre de qualquer dor, de tudo que ele estava sentindo, ele ficou se sentindo outra pessoa.
Então ele saiu dali alegre, feliz e tal, né? Nem estava precisando mais de ajuda de ninguém para andar, né? E Jesus, como sempre, disse para ele: vá e não peques mais. Mas quando ele estava saindo para ir embora, como Jesus estava sempre envolvido por uma enorme multidão, alguém pisou no seu pé que tinha um calo. E naquele mesmo momento, ele ficou extremamente irritado. Ele que estava usando uma bengala antes para andar, ele pegou a bengala e começou a bater na pessoa compulsivamente, né? De uma forma que chamou a atenção até das outras pessoas ao redor. E quando ele depois daquele acesso de cólera, ele percebeu que todas as suas dores haviam voltado. Ou seja, tudo aquilo que ele estava sentindo antes tinha retornado. Então, para mostrar que aquilo que ele estava sentindo, aquele sofrimento que ele estava sentindo, era muitas vezes efeito das próprias atitudes negativas dele. E quantos de nós, às vezes, depois também de um acesso de cólera, de uma situação, né, que nós, às vezes, perdemos a cabeça, como nós dizemos popularmente, né? Às vezes não passamos a sentir, às vezes, uma dor de cabeça ou uma dor no estômago. Ou seja, as nossas atitudes afetam também o nosso organismo, né? Então, por isso que é necessário, às vezes, a mudança de atitude, né? E os nossos, não só as atitudes, mas também os pensamentos e os sentimentos. Eles também, de certa forma, intoxicam o nosso ser. A pessoa que cultiva sempre pensamentos e sentimentos negativos, é como se ela lançasse também um monte de vibrações negativas no próprio organismo, né? As preocupações em excesso também, né? O Divaldo Pereira Franco, que é um grande orador espírita, ele fala também que existem o que ele chama de 4 gigantes da alma, que muitas vezes nos levam a adoecer. Ele fala que o medo, a ansiedade, a rotina e a solidão, tudo isso também pode nos levar a adoecer. E ele fala que a medicina atualmente, através de uma área que é chamada medicina psicossomática, ela mostra essa influência que às vezes o nosso estado mental, o nosso estado emocional tem sobre o nosso organismo. Essa influência pode ser percebida quando nós estamos, por exemplo, como ele fala, com medo, ou quando estamos ansiosos, né? Esses estados quase sempre produzem reações no nosso corpo. Então, quando às vezes eu estou muito ansioso, às vezes a gente sente às vezes aquela dor na barriga, uma cólica, né? Não é assim? Quando eu estou com medo também, às vezes produz uma série de sensações no nosso corpo, né? Às vezes a gente sente também uma sensação de mal-estar e tal, às vezes devido à ansiedade, né? Então, essas reações costumam vir quase que imediatamente. E para combater o medo e a ansiedade, o que nós podemos fazer então? O grande remédio é ter confiança, ter fé em Deus, né? A confiança na providência divina, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com o futuro, com o que vai nos acontecer, e deixamos de confiar que Deus está cuidando de nós. E aí nos deixamos levar pelo medo, pela ansiedade. Mas se nós cultivarmos esse sentimento de confiança, de fé, de que Deus é o nosso Pai amoroso e bondoso, que quer sempre o melhor para nós, nós vamos estar combatendo também a ansiedade e o medo. Quanto à rotina, tem um estudo recente, segundo o Divaldo, que mostrou que, na verdade, a rotina, em algumas situações, ela pode ser prejudicial, mas dependendo da forma como nós a encaramos também, né? Se nós passarmos, por exemplo, a realizar aqueles atos que nós temos de fazer todos os dias, mas realizá-los com amor, com prazer, buscando aquela sensação de ser útil, de auxiliar as outras pessoas, a rotina muda, né? Ela passa a ter uma finalidade elevada, né? E aí ela já não é prejudicial. E no caso da solidão, o Divaldo fala o seguinte, ele tem uma frase em que ele diz que só é solitário quem não é solidário. Ou seja, quando nós pensamos só em nós mesmos, nós sentimos solidão. Mas quando nós paramos para pensar nas dores do nosso próximo, nós muitas vezes esquecemos das nossas próprias dores. E essas dores, às vezes, elas vão diminuindo por si mesmo. Quando nós estamos auxiliando o outro, colocando o amor ali, pensando nas dificuldades do outro,
nós esquecemos das nossas dores e às vezes elas mesmas se dissipam, quase que naturalmente, né? Então podemos dizer que nós mesmos podemos ser o nosso próprio remédio ou o nosso veneno, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós acalentamos no nosso ser. Nós podemos também procurar também auxiliar mentalmente as nossas células, porque elas são também pequenas individualidades. Então nós podemos também emitir pensamentos de saúde, de confiança para elas, ou seja, mentalizando que elas estão funcionando perfeitamente, né? E acreditar nisso, né? Outra coisa que Jesus sempre falava quando ele curava, ele dizia sempre assim, ele não falava assim, vai porque eu te curei. Não, ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, a pessoa precisa acreditar que ela pode ser curada, né? E nós mesmos trazemos em nós essa potencialidade, né? Por isso que Jesus queria destacar, quando ele disse que a tua fé te curou, né? Outra questão é que nós precisamos refletir também que a doença também ela não se instala de uma hora para outra. Ela tem um período, né? Só que às vezes na nossa própria ansiedade nós queremos queremos ficar curados imediatamente, de uma forma instantânea. E na verdade às vezes é um processo também, até mesmo de conscientização, como nós falamos. Eu preciso me conscientizar do que não está funcionando bem, daquilo que não está adequado, para que a cura possa ocorrer. Então precisamos muitas vezes mudar o foco dos nossos pensamentos, precisamos mudar o foco dos nossos sentimentos. Porque se eu ficar o tempo todo pensando na doença, eu estou alimentando, eu estou dando força para ela. Então por isso que é preciso mudar o foco. É preciso pensar em saúde, pensar em bem-estar, pensar em harmonia. Então tem até uma pequena história também que às vezes ilustra aquelas pessoas que são hipocondríacas, né? Era uma pessoa que vivia o tempo todo só pensando em doença. Qualquer coisa que ela sentia, ela ia lá, consultava no livro, consultava na internet e começava a olhar os sintomas da doença e começava a sentir tudo aquilo e ficava numa ansiedade danada e tal. Aí a historinha se chama O Pé de Vento. Aí um belo dia essa pessoa estava lendo sobre uma doença lá e tal, uma coisa simples e tal, e de repente veio e bateu um vento e mudou a página do livro que ela estava lendo, né, sobre doenças. E aí passou por uma doença mais grave, né? E de repente ela começou a ler os sintomas, ela não percebeu, começou a ler os sintomas lá e falava, olha, essa doença provoca falta de ar, dor no peito e tal, e a pessoa começou a sentir tudo aquilo que ela estava lendo e de repente ela morreu, né? Pode parecer um pouco exagerada, mas na verdade tem pessoas que às vezes realmente são hipocondríacas e ficam o tempo todo pensando em doença, né? E é isso que nós devemos evitar. Porque senão nós acabamos atraindo as doenças, né? Então a cura exige uma mudança de atitudes, como nós falamos, uma decisão de nos melhorarmos e de nos corrigirmos. Então, como nós dissemos, muitas vezes a causa da doença está em nós mesmos. Então nós não devemos esquecer que muitas vezes as doenças elas são resultado das imperfeições do nosso espírito e daquilo que nós chamamos de defeitos morais. Então, quantas pessoas às vezes não ficam doentes de ciúme? A gente até usa essa expressão, né? Quantas pessoas às vezes não ficam doentes por causa da irritação, como nós falamos, ou que se sentem adoecer por inveja, por ver outra pessoa sobressaindo diferente dela, né? Ou pessoas que se sentem extremamente ofendidas por causa do orgulho, e aí passam a acalentar mágoas, ressentimentos, ou seja, muitos dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos e doenças estão relacionados aos defeitos. Da mesma forma, as doenças muitas vezes elas são resultado também dos vícios que nós acalentamos, dos excessos. Então, por exemplo, uma pessoa que come muito, por exemplo, que tem o vício da gula, automaticamente ela vai ter problemas, né? Sejam gástricos, sejam de outra ordem, ou seja, o excesso vai produzir alguma disfunção. E da mesma forma,
nós muitas vezes também nos deixamos levar por outros vícios, como o fumo, o cigarro e tal, que prejudicam o nosso corpo, né? Então, quando Jesus falou que nós precisamos nos amar também, amar-nos é cuidar de nós mesmos. Porque se eu me amo, eu não vou querer prejudicar o meu organismo com algum vício, né? Então, isso não quer dizer também que nós não vamos mais errar, né? Nós precisamos perceber que o nosso aprendizado ele é gradativo, né? Então, nós precisamos também aprender a nos aceitar e a nos perdoar diante dos nossos erros também. E quando às vezes a doença se instala, é importante que nós aprendamos também a lidar com ela. Então, quando Jesus falou no seu Evangelho, bem-aventurados os aflitos, ele estava nos chamando a atenção de que é necessário aprender a sofrer também. Porque aquele sentimento baseado na revolta, na inconformação, ele só piora a situação. Mas também não é também adotar aquela postura de indiferença. Eu estou doente mesmo, não tem nada a fazer. Não é isso. O ideal é adotar uma postura de resignação dinâmica. Porque a resignação não é passiva. Então a resignação dinâmica é aquela em que nós nos esforçamos para sair daquela situação difícil, do sofrimento, mas também nos esforçamos para modificar a situação, para aprendermos algo com aquilo que nós estamos passando. Então essa é a atitude ideal, né? Então, além disso, para buscar a saúde também, nós podemos buscar alguns remédios divinos na farmácia de Deus. Quais seriam esses remédios divinos que podem nos ajudar a nos curar? Esses remédios estão também colocados no Evangelho de Jesus. Quando ele recomenda lá no Evangelho que nós tenhamos fé, paciência, que aprendamos a perdoar, ou seja, cultivar as virtudes que são contrárias aos defeitos que nós falamos anteriormente. Além disso, nós temos um outro remédio que nos auxilia muito, que é a oração. Então, aqueles momentos em que nós nos ligamos com a mente divina, que nós procuramos entrar em harmonia, sentir o amparo divino, esses momentos nos auxiliam. Então, por isso que é muito importante, durante os momentos que nós estivermos aqui concentrados, né, para receber as radiações, que nós mantenhamos essa sintonia, para que também possamos receber também esse auxílio, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito, né? Então esses momentos aqui são muito importantes, né? E nós percebemos então que são inúmeros os recursos que nós podemos buscar, né? Mas o mais importante não é só cuidar da saúde do nosso corpo, mas também cuidar da saúde do nosso espírito. Assim como nós nos preocupamos às vezes com o alimento material, selecionamos as frutas, os legumes, ou seja, aquilo que vai nos trazer benefícios para a nossa saúde, nós devemos também tomar cuidado com o nosso alimento espiritual. O que seria alimento espiritual? É tudo aquilo que nós lemos, é tudo aquilo que nós assistimos, é tudo aquilo que nós falamos também. Tudo isso é alimento para a nossa alma. Porque quando nós falamos coisas boas, nós nos sentimos bem. Quando nós falamos coisas desagradáveis, nós não nos sentimos bem, sentimos mal. Quando nós vemos uma notícia muito desagradável, muitas vezes abaixa o nosso padrão vibratório. Ao passo que quando nós vemos uma notícia boa, agradável, aquilo nos eleva. E da mesma forma, se eu leio uma notícia, né, uma coisa negativa, né, um livro que não traz, às vezes, boas vibrações, também eu abaixo meu padrão vibratório. Ao passo que se eu pego uma obra que fala de Deus, de Jesus, do amor, da bondade, do perdão, isso nos eleva. Então, elevando o nosso padrão vibratório, nós estamos também cultivando a nossa saúde. Então, que Jesus nos abençoe nesses nossos propósitos, de buscar sempre esse alimento espiritual, de buscar esses remédios divinos que nos auxiliam, através da oração, das boas leituras, e também através da nossa mudança de atitude, combatendo os nossos vícios e defeitos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos acoberta, e vamos abrindo os nossos corações, desejando
deixar fluir nossos melhores sentimentos de amor através de vibrações. Vamos vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens, vibrando muito amor por todos os irmãos necessitados, sofredores, pelos hospitais. Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram nas ruas, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, pelos idosos nos asilos. Vamos vibrando muito amor por aqueles que estão encarcerados nas casas de saúde mental. Vamos vibrando muito amor por cada irmão, onde quer que esteja. Vamos vibrando por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibramos por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade leve onde houver mais necessidade neste instante. E assim, agradecidos mais uma vez, a Deus, a Jesus, a todos os amigos que nos amparam, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.